Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio. Meu nome é Zé Pedro de Oliveira Costa. Eu sou pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e também trabalho junto com o Instituto de Estudos Avançados e a Operação Primatas, que é uma junção de esforços para que a gente salve os nossos macacos ameaçados de extinção, os macacos brasileiros ameaçados de extinção. Mas hoje nós temos uma programação especial, nós temos feito já, desde 2 anos atrás, umas videojornadas que têm sido muito importantes no sentido de divulgação sobre a questão dos primatas e a proteção dos primatas brasileiros. Mas hoje temos uma sessão especial, porque está sendo comemorado, no ano de 2021, os 20 anos da criação do Centro de Primatologia Brasileiro, que tem o nome mais comprido, que eu nunca decorei, mas que a gente vem acompanhando desde então. E a gente, então, vai ter uma sessão especial com o Leandro Jerusalensky. O Leandro Jerusalensky é um especialista biólogo em primatologia, aliás, tem doutorado nessa área, ele é o coordenador do Centro Brasileiro de Primatologia de Primatas, e ele, ao mesmo tempo, é vice-presidente da Comissão de Primatas da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a instituição mais respeitada e mais categorizada para tratar dos animais ameaçados, e também presidente da Comissão Latino-Americana de primatas. Ele é uma pessoa extremamente comunicativa, como vocês vão ver, e tem uma quantidade de macacos e de informação sobre macacos dentro da cabeça dele, e nós vamos saber agora. Mas o Leandro tem todas as qualidades para que possa nos dar mais informações mais detalhadas sobre a questão dos primatas brasileiros e o que se alcançou fazer nesses últimos 20 anos de trabalho dessa instituição, desse centro, que é uma das importantes áreas do Instituto Chico Mendes. Então, eu quero passar direto a palavra para o Leandro. Nossa organização vai ser, o Leandro vai fazer uma apresentação cerca de 1 hora, certo? Depois nós vamos fazer perguntas. As perguntas estão abertas a todos que estão assistindo. Podem mandar através do link que foi passado a todos vocês. E nós vamos, impreterivelmente, terminar esta reunião, no máximo até às 18 horas. Então, com a palavra, Leandro Jerusalensky, por favor. Pois é, Pedro, boa tarde a todas e a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para falar, né, dos 20 anos do nosso querido CPB. Particularmente aqui agradeço a parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, né, que a gente tem nessa parceria desenvolvido várias iniciativas, uma delas a Operação Primatas, né, tentando alavancar a implementação dos planos de ação nacional para a conservação dos primatas brasileiros ameaçados de extinção. Zé Pedro tem sido um grande parceiro nessa iniciativa, e o Zé Pedro é padrinho do CPB, como eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, né, quando ele estava na Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Aproveito para agradecer também Sérgio, Sandro, enfim, toda a equipe do IEA USP, né, que nos dá esse grande apoio. E agradeço, né, ao Instituto de Estudos Avançados da USP por poder, né, estar tendo essa oportunidade de ter essa conversa nessa série de videojornadas da Operação Primatas. Essa já é a 5ª edição. Né, esse ano foi um pouco menos frequente por conta, acho que teve uma sobrecarga de lives, né, de videojornadas. A própria Sociedade Brasileira de Primatologia está, nesse momento, organizando, né, uma série de encontros super bacanas do Macaqueando em Redes. Mas, vamos lá, eu vou contar um pouquinho sobre essa história. É impossível contar toda essa história, né, em tão pouco tempo, mas quero fazer o destaque para alguns momentos especiais, né, dessa trajetória. Vou compartilhar aqui a tela. Chegou bacana aí? Então, vou compartilhar com vocês essa apresentação para contar um pouquinho dos 20 anos do CPB
e a conservação dos primatas no Brasil. Se tiver qualquer problema, vocês me avisem, por favor. O CPB tem a missão institucional de promover a conservação dos primatas e xenartos brasileiros em seus hábitats, por meio da produção e gestão do conhecimento, ou seja, pesquisa, né? Manejo de hábitats e populações e envolvimento da sociedade, comunicação, educação ambiental, tudo isso, né? Talvez alguns estranhem, né, que tem os xenartros aqui na nossa missão institucional, mas a gente, né, o CPB, há cerca de 10 anos atrás, adotou os tamanduás, preguiças e tatus, que eram um grupo, né, de animais mamíferos terrestres que não tinha nenhum centro dedicado à sua conservação, e nós, então, passamos a cuidar também desse grupo, além dos primatas. E hoje o CPB é um dos 14 centros de pesquisa e conservação do ICMBio. E é interessante porque o CPB, até onde eu sei, né, ele é a única instituição em nível nacional, nível federal de governo, em qualquer país do mundo, que está especificamente dedicado à conservação dos seus primatas, né? E isso não é pouco relevante quando a gente fala no contexto de Brasil, porque o Brasil é o país que tem a maior diversidade de primatas do mundo, né? O Brasil tem todas as famílias de primatas neotropicais ou de primatas das Américas estão representadas aqui no Brasil, todos os 22 gêneros idem, né? A gente tem 5 gêneros de primatas endêmicos do Brasil, né? A gente conta atualmente cerca de 150 táxons, eu digo cerca porque tem algumas disputas taxonômicas, alguns colegas não reconhecem como válidas algumas espécies, e assim por diante, mas a gente tem aí em torno de 150 táxons, algo 149, 153, enfim, entre espécies e subespécies. Isso significa que a gente tem no Brasil cerca de 20% dos primatas do mundo, né? Ou até um pouquinho mais de 20% dos primatas do mundo vivem no Brasil. E a maioria deles, mais da metade, são endêmicos, ou seja, só existem no nosso país. Então, isso nos dá, claro, um orgulho imenso com relação a essa riqueza taxonômica de primatas que a gente tem no Brasil, mas também nos dá esse enorme senso de responsabilidade no sentido de garantir a sua sobrevivência. Se a gente olha para esse mapa com a distribuição dos primatas no mundo, né, onde as cores mais quentes, vermelho, laranja, amarelo, representam maior concentração de espécies de primatas, né? E as cores mais frias, azul, né, esse azul claro, representam menor diversidade de primatas. A gente pode ver claramente, primeiro, que eles se concentram na região intertropical, né, entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, em todo o mundo. E que a gente tem, na Amazônia, mas também na Mata Atlântica, uma grande concentração, né, de primatas, especialmente na Amazônia, né? E a gente, dando um zoom aqui no Brasil, a gente vê que os primatas ocorrem em todos os biomas do Brasil, mas que eles têm maior diversidade, maior riqueza de espécies, onde a gente tem maior diversidade de ambientes florestais, que são justamente a Amazônia e a Mata Atlântica. Por quê? Os nossos primatas, diferente de alguns primatas do Velho Mundo, como se chama, né? Eles são essencialmente arborícolas, essencialmente florestais, ou seja, eles dependem das florestas para viver, se alimentar, reproduzir, se esconder, cumprir todo o seu ciclo de vida. Então, onde a gente tem maior diversidade de ambientes florestais, como na Amazônia e na Mata Atlântica, a gente também tem maior riqueza de primatas. E onde a gente tem uma menor diversidade de ambientes florestais, né? Podemos dizer no Cerrado, na Caatinga, ou mesmo até numa parte do Pantanal, a gente tem uma menor diversidade, uma menor riqueza de primatas, mas eles ocorrem em todos os biomas brasileiros, né? E a maior ameaça aos nossos primatas é a perda de hábitat, ou seja, se a gente acabou de dizer que a floresta é o hábitat dos primatas, quando a gente fala de desmatamento, desflorestamento, a gente está falando de perda de hábitats para os nossos primatas. Um caso bem conhecido é o da Mata Atlântica, em que desde o início da colonização ou da invasão europeia, há cerca de 500 anos atrás, a gente já perdeu cerca de 90% da cobertura florestal original do bioma Mata Atlântica, né? E isso realmente desde o início da ocupação europeia aqui, né, com vários sucessivos ciclos econômicos do pau-brasil,
da cana-de-açúcar, dos cafezais, da mineração, e até o ponto que a gente tem hoje em dia a maioria das grandes metrópoles brasileiras, ou uma boa parte delas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Salvador, Natal, enfim, Curitiba, estão todas localizadas na Mata Atlântica, que concentra cerca de 70% da população brasileira dentro dessas cidades que estão no bioma Mata Atlântica. Então, isso, obviamente, trouxe uma mudança drástica na configuração da paisagem desse bioma, e o que resta hoje, então, são pequenos fragmentos isolados, né? Cerca de 10% da cobertura florestal original. E a Amazônia está indo mais ou menos pelo mesmo caminho, é mais recente, se estima que nas últimas 5, 6 décadas tenha sido, então, o grande pico aí de desmatamento, né? de redução da cobertura florestal original do bioma amazônico. A gente já perdeu um total de cerca de 20% do que era a cobertura florestal do bioma amazônico, né? A gente vinha tendo nos últimos anos uma redução, e a gente vinha mantendo nos últimos 10 anos, né? A gente manteve por cerca de 10 anos as taxas de desmatamento abaixo dos 10 mil quilômetros quadrados, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem tido um novo aumento nessa taxa de desmatamento no bioma amazônico, naquele ciclo bem conhecido de corte de madeiras nobres, o corte seletivo, abertura de ramais para escoamento de madeiras, depois incêndios florestais, a conversão de áreas para pastagens para gado, né? Então, e claro, a gente também tem visto né, recentemente esses impactos grandes que a mineração causa também, né, causando desmatamento e maior pressão sobre os hábitats dos primatas no bioma amazônico. E, associado a isso, uma outra ameaça das principais que os primatas enfrentam é a fragmentação dos hábitats, ou seja, o que resta vai ficando altamente fragmentado, dividido em pequenos pedaços, pequenas ilhas de floresta. Com isso, as populações vão ficando cada vez mais isoladas, expostas, né, a outras pressões, como caça, atropelamentos, apanha, etc. e tal. E também a própria viabilidade das populações fica comprometida, porque eles ficam em populações pequenas, isoladas, não conseguem muitas vezes encontrar parceiros para reproduzir, ou mesmo a diversidade genética vai ficando reduzida, e com isso a viabilidade vai ficando comprometida. Tanto na Amazônia, como nesse caso anterior que a gente viu aqui do macaco-aranha da testa branca, Thales marginatus, quanto na Mata Atlântica, como um exemplo aqui do Calicebus coimbrae, o guigó de Coimbra, né? Então, os primatas eles estão enfrentando esse cenário, essa paisagem, né, de alto risco para a sua sobrevivência, né? Na Mata Atlântica, por exemplo, quando a gente fala de fragmentação, é notório que o que restou de Mata Atlântica está altamente fragmentado, se estima aí que restem mais de 200 mil fragmentos de floresta, mas a grande parte deles, mais de 90% deles, tem 100 hectares ou menos, ou seja, não tem condições de manter uma população viável em médio e longo prazo. Então, mesmo que a gente registre um grupo de primata ali num fragmento, a condição de sobrevivência deles em longo prazo é muito baixa, portanto, a fragmentação é um problema muito grave, né? E, além da perda e da fragmentação, a gente tem a degradação dos hábitats, o que resta, né? Mesmo que não reduza em extensão ou não fique mais fragmentado, muitas vezes vai tendo sua qualidade, a qualidade do hábitat vai sendo degradada por vários motivos: corte seletivo de madeira, retirada de lenha para carvão, o depósito clandestino de lixo, incêndios que invadem a floresta e acabam, né, trazendo perturbações naquele habitat. Então, com isso, a quantidade de recursos, a qualidade dos recursos disponíveis para os primatas, em termos de alimentação, locais de dormida, locais de refúgio, e assim por diante, vai ficando cada vez mais comprometido. Então, esse combo aí, esse conjunto de perda, fragmentação e degradação de habitat é um combo aí de altíssimo risco
para os nossos primatas. E, além disso, a gente tem a questão da caça e da apanha, ou seja, a retirada direta de animais da natureza. A gente sabe que a caça ela tem várias vertentes, ela pode ser feita por populações tradicionais, muitas vezes para subsistência, mas também tem caça esportiva, caça comercial, ou muitas vezes uma caça até predatória, né, por dita diversão, e tudo isso, então, claro que impacta os primatas, e também a retirada para comercialização para tráfico ou para criação como animal de estimação são, então, problemas que também colocam em risco os nossos primatas. Também associada à questão da fragmentação, né, muitas vezes quando os animais tentam se deslocar entre fragmentos, eles acabam sendo atropelados ou eletrocutados, né, muitas vezes eles usam os fios elétricos para tentar evitar descer para o solo, né, para o chão, e eles, então, acabam eletrocutados em fios elétricos, ou quando se aventuram a cruzar estradas, muitas vezes acabam atropelados. Outro problema sério que a gente tem enfrentado é o das espécies invasoras, isso é um caso notório para os saguis, então aqui na tela a gente tem à nossa esquerda o sagui da Serra Escura, o Calitrix aurita, um primata endêmico da Mata Atlântica, altamente ameaçado em função da perda e fragmentação de habitat, e aqui à direita tem o Calitrix jacus, mas também o Calitrix penicillata, que são daqui do Nordeste, ocupam habitats mais variados, de Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, e eles, levados, né, pelo tráfico de animais silvestres para o Sudeste, acabam invadindo, competindo e hibridando com os saguis nativos. Então, isso causa uma erosão genética e aumenta ainda mais os riscos de extinção dos saguis da serra, né? Outro problema grave que a gente tem, outra ameaça, são as doenças, e aqui eu destaco a febre amarela. Todo mundo viu recentemente os impactos que a febre amarela causou sobre populações de primatas no Sudeste, e inclusive espécies ameaçadas de extinção, como o bugio ruivo, como o sagui da serra claro, o Calitrix flavíceps, né, gigosa, enfim, o macaco prego de crista, sapágios robustos. Então, vários primatas que já estão ameaçados de extinção, já estão em fragmentos, já são caçados, eles ainda sofrem com doenças como a febre amarela e outras, né, e outros patógenos. E quando a gente acha que conhece bem o conjunto de ameaças que colocam os nossos primatas em risco, muitas vezes aparecem surpresas, né, desagradáveis, como o derramamento, né, de barragens, né, o rompimento de barragens de lama tóxica aí de mineração, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, que, além de impactar o hábitat, teve primatas que foram documentadamente, né, impactados por essa lama tóxica, e esses grandes incêndios florestais que a gente tem testemunhado nos últimos anos, em vários pontos da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil também, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, né? O Pantanal aí teve cerca de 26% da sua área incendiada, com incêndios que foram bem documentados, bem reportados, né? E essas ameaças, elas interagem sinergicamente, então uma vai potencializando a outra. Então, quanto mais perda de hábitat a gente tem, geralmente mais fragmentado fica esse habitat, quanto mais fragmentado ele está, maior as chances de atropelamentos, eletrocuções, maior exposição à caça, retirada de animais da natureza, né, para tráfico. As populações em pequenos tamanhos, elas ficam mais suscetíveis às doenças, como a febre amarela, e tudo isso leva a que uma população muito pequena tenha a sua viabilidade comprometida, e isso pode levar a uma extinção local em curto prazo, né? Considerando essa enorme diversidade de primatas que a gente tem no Brasil e também a grande quantidade de ameaças e a magnitude dessas ameaças que a gente tem no Brasil, fizeram com que o Brasil fosse elencado, juntamente com a República Democrática do Congo, Madagascar e Indonésia, como um dos 4 países de maior significância global para a conservação de primatas. Então, é interessante porque é nesse escopo que o CPB atua, né? Dentro de um país que tem uma das maiores significâncias globais, elencado aí como o único país das Américas dentro desse grupo de maior significância global para a conservação de primatas, então com altíssima diversidade, altíssima riqueza, mas também uma grande quantidade de ameaças atuais e projetadas, né?
Então, bom, nesse contexto aí que o CPB foi criado em 2001, né? Ainda no IBAMA, o nome original foi Centro de Proteção de Primatas Brasileiros. Depois a gente, a partir de 2007, quando foi criado o ICMBio, juntamente com as unidades de conservação e os outros centros de pesquisa, a gente passou a compor a estrutura do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o nome foi alterado para Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, né? E aqui a gente tem uma evolução das nossas logos, né? Ao longo do tempo, e agora a gente está usando essa logo comemorativa dos 20 anos até o final do ano. Mas eu queria resgatar um pouquinho alguns elementos da história que são importantes para a gente entender, né, alguns episódios e algumas coisas de contexto histórico que levaram, né, ou que influenciaram de alguma forma a criação do CPB. Ainda 3 décadas antes da criação do CPB, ou seja, na década de 70, a gente tem o pioneiro Adelmar Coimbra Filho, pioneiro da conservação de primatas no Brasil, estimulando ali a criação do Banco Biológico da Tijuca para a reprodução do mico-leão dourado, e depois veio a ser criado, a partir daí, em 79, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. A gente pode ver aqui uma foto do Coimbra Filho com o Russell Mittermeier, né? Depois a gente tem, em 73, a assinatura da CITES, que é a Convenção Internacional relacionada ao comércio de fauna e flora silvestre, e foi um tratado muito importante no sentido de reduzir o tráfico internacional, por exemplo, de micos-leões, né? Em 74, a gente tem a criação da primeira reserva biológica do país, a primeira unidade de conservação nessa categoria de proteção integral, que foi a Reserva Biológica de Poço das Antas, né? Justamente para a proteção do mico-leão dourado. Em 77, a gente tem a criação do Grupo Especialista em Primatas da IUCN, pelo menos no seu modelo atual, né? E desde então o Russ Mittermeier é o presidente desse grupo. Já na década de 80, a gente tem a criação, no início da década de 80, a criação de outra reserva biológica também para a proteção de primatas, a Reserva Biológica de Una, onde eu tive o prazer de trabalhar durante 1 ano, quando eu entrei no IBAMA, e foi criada especialmente para a conservação e proteção do mico-leão de cara dourado, Leontopithecus chrysomelas. Na década de 80, é interessante que a gente tenha a formação dos comitês internacionais para recuperação e manejo dos micos-leões. Foi muito interessante, porque foi uma iniciativa entre diversas instituições, né, pesquisadores nacionais e internacionais, que zoológicos, pesquisadores de campo, que fizeram um grande esforço no sentido de recuperar. É interessante que quando a gente pensa, a gente olha para esse nome, né, Comitê Internacional para Recuperação e Manejo, a gente pode muitas vezes, de forma desavisada, pensar que é a recuperação das populações. Não, inicialmente era recuperar os micos-leões que estavam espalhados pelo mundo, fruto do tráfico internacional. Então, esse grupo, esse comitê começou a fazer esse esforço, recuperar animais para trazer para o Brasil, para trazer para instituições que estavam participando desse esforço de conservação, começar a reproduzir os micos-leões em cativeiro e aí, então, também repovoar áreas da natureza, como Reserva Biológica União e assim por diante. Então, isso trouxe um aprendizado muito grande no que se trata de conservação, não só de conservação de primatas no Brasil, mas de conservação de espécies ameaçadas no mundo, né? Esse esforço. E a gente aqui no Brasil foi palco dessa iniciativa, né? Em 88, a gente tem a nova Constituição, a Constituição Federal atual, que tem o seu artigo 225, direcionado, né, justamente ao meio ambiente. Na sequência disso, né, esse artigo ele estimula que no ano seguinte, em 89, seja criado o IBAMA, né? Isso é muito importante, porque então a gente passa a ter uma instituição especialmente voltada para o meio ambiente no Brasil, fruto de iniciativas anteriores, claro. Na década de 90, a gente tem a fusão dos comitês dos micos-leões, e isso é importante porque forma uma integração, um grupo muito forte voltado à conservação, e mais importante ainda, ou tão importante quanto, é que a gente tem, em 90, com a fusão desses comitês, a gente tem, pela primeira vez, né, seguindo
né, após a criação do IBAMA, esses comitês são formalizados como instâncias consultivas do Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, como um órgão assessor para a conservação, formal para a conservação dos micos-leões, né? Em 92, a gente tem a criação do Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a Convenção da Diversidade Biológica, criada também aqui durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Rio, em 1992, e a gente também tem a criação de um comitê para os macacos pregos ameaçados, xantosternos e robustos. Em 97, ainda a gente tem o segundo PHBA dos micos-leões. Em 98, é criado o Grupo de Trabalho para a Conservação do Bicolor. Então, vocês podem ver que esse modelo de comitês que nasceu com os micos-leões vai gerando, vai servindo como exemplo para outras iniciativas similares, como dos macacos prego e do Saguinus bicolor, o sauim de Manaus, né? E aqui eu faço um corte aqui, dando um zoom para o projeto Guaribas do Nordeste. Por quê? Porque esse projeto ele foi o primeiro projeto capitaneado pelo IBAMA, especificamente voltado para a conservação de um primata, né? Ou seja, pela primeira vez um órgão governamental no Brasil coordenou, né, passou a coordenar uma iniciativa para a conservação de uma espécie ameaçada de extinção. Isso derivado de uma publicação liderada pelo professor Langut, aqui da UFPB, que ele alertou para a situação de altíssimo risco que o Oloata beelzebu estava enfrentando aqui na Mata Atlântica Nordestina. E com isso, então, se criou a Reserva Biológica Guaribas, que quando foi criada em 1990 não tinha guaribas. A partir disso se formou um grupo de pesquisadores para trabalhar pela translocação, né, para a conservação dos guaribas aqui no Nordeste, liderado pelo Marcelo Marcelino de Oliveira, né? E aí, então, em 2000 é realizada a translocação dos guaribas para a Reserva Biológica Guaribas, repovoando essa área. E aqui um parênteses, esse trabalho é um trabalho que o CPB continua tocando, né? A gente já liberou na Reserva Biológica Guaribas aí 27 indivíduos, se eu não me engano, e a gente estima que a população esteja em torno de 40 indivíduos, ou seja, a população já está reproduzindo, né? Demonstrando aí o sucesso dessa ação. E aí, justamente nessa época, por volta do ano 2000, então, o Zé Pedro de Oliveira Costa era secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, numa conversa com o Marcelo Marcelino, que estava liderando esse projeto aqui no Nordeste, pelo IBAMA, eles, então, decidem formar, né, estruturar a proposta de criação do CPB, né, o Centro de Proteção de Primatas Brasileiros, que foi, então, finalmente criado por meio da Portaria 148, em 18 de outubro de 2001, portanto, há um pouquinho mais aí de 20 anos e 2 meses quase, né? E Marcelo, juntamente com Plautino de Oliveira Laroque, né, o veterinário, então formaram essa dupla que coordenou os primeiros anos de estruturação do CPB. E uma coisa bem interessante da gente olhar, a gente tem esse mapa aqui de densidade de registros de primatas, do BDGeoprim, o Banco de Dados Geográficos de Primatas Neotropicais, publicado em 2002, ou seja, alguns meses depois da criação do CPB. E é interessante a gente olhar que a baixa densidade de registros de primatas que a gente tem no Nordeste, quando da criação do CPB. Então, a gente tem uma concentração de registros aqui em João Pessoa, claro, isso se deve muito aos trabalhos do Langut, tio Biotério aqui na UFPB, né? E alguns outros pesquisadores, em Natal também, em Recife, mas poucos registros, né? Pouca densidade de registros comparado, por exemplo, com essa massa vermelha aqui no sudeste do Brasil e ao longo de alguns rios na Amazônia. Então, isso também justificou que a gente colocasse o CPB como a sede do CPB aqui no Nordeste, até porque a gente já tinha alguns outros instituições importantes, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro e várias instituições como a Universidade Federal de Minas atuando no Sudeste. No Norte, a gente tinha o Centro
Nacional de Primatas do Ministério da Saúde, Museu Guild, INPA, né? Então, a gente, no próprio Sudeste, o Centro de Primatologia da Universidade de Brasília, né? Então, a gente entendeu que era importante, sim, ter a sede do CPB aqui no Nordeste. E trabalhando em cima dessas lacunas de conhecimento, né? Também é bacana a gente olhar que quando o CPB foi criado, em seguida que o CPB foi criado, em 2001, um ano e meio depois, foi publicada uma lista de espécies ameaçadas, a lista de 2003 do IBAMA, né? E essa lista trouxe 26 primatas como ameaçados de extinção, sendo 10 deles criticamente ameaçados, né? E a gente pode ver que, dentre esses 10 criticamente ameaçados, alguns deles já vinham recebendo bastante atenção, como os muriquis, os micos-leões, com décadas de esforços para sua pesquisa e conservação, o próprio sauim de Manaus, que é uma espécie que já tinha um grupo de trabalho formalizado, né? Mas a gente tinha algumas espécies que poderiam ser consideradas como lacunas, né? O aluata ululata, que na época era considerada subespécie de Beelzebu, o Caiararacapor, na Amazônia, os calicebos, né, os guigós do Nordeste, Barbara Brown e Coimbrai. Espécies altamente ameaçadas e com lacuna de esforços e lacunas de conhecimento. Então, foi justamente sobre essas espécies que o CPB decidiu formar os seus primeiros projetos de campo. Então, o projeto Guigó, focado no Calicebus coimbrai e no Calicebus Barbara Brown. Inclusive, uma parte desse projeto foi meu trabalho de doutorado. A gente mapeou a distribuição dessa espécie, os limites de distribuição entre as duas espécies. Entre outras coisas, trabalhamos pela criação da primeira e única, até agora, unidade de conservação de proteção integral do Calicebus coimbrai, que é o refúgio de vida silvestre da Mata do Junco, em Sergipe, né? Depois a gente também trabalhou no mapeamento das populações do Caiararacapor, projeto Capore, no Maranhão e no Pará. Projeto Lulata, também trabalhando questões de genética, de mapeamento, né? Fizemos todo o diagnóstico da distribuição da espécie, ampliamos em 300 quilômetros ao sul a distribuição conhecida dessa espécie, do aluato lulata, né? O projeto Guaribas continuou, né, sendo tocado aqui no Nordeste, continuou sendo feito esse manejo da espécie, continuamos trabalhando questões de ecologia, de comportamento. Depois, muito interessante, projetos Flávios, né, que, na verdade, a gente, juntamente com a FPB, fizemos a redescoberta dos sapajos flávios, uma espécie que tinha permanecido desaparecida para a ciência durante 15 anos, né? Durante, 3 séculos, e há 15 anos atrás a gente, então, fez essa revalidação dessa espécie, sapajos flávios, e a partir do momento que a gente evidenciou que era uma espécie válida, então passamos a fazer todo o diagnóstico, todo o mapeamento das populações, uma série de trabalhos ecológicos, comportamento, né? Parte do trabalho disso foi trabalho da Mônica, né, da minha colega Mônica aqui, de doutorado, também a Meli Martins, também minha colega aqui do CPB, seu doutorado foi todo voltado para a genética dessa espécie, dos sapajos flávios, né? Então, todos esses projetos focados em espécies pouco conhecidas e altamente ameaçadas foram, então, os primeiros projetos de campo, aí, também de laboratório, que o CPB foi tocando nos primeiros anos. E, em paralelo a isso, também a gente fez um grande esforço de reorganizar os comitês internacionais voltados para a conservação de primatas ameaçados. Então, a gente tinha 4 comitês, a gente reformulou para 5 e conseguimos cobrir com esses 5 comitês, durante alguns anos, todos os primatas brasileiros ameaçados de extinção, e com isso mobilizando esforços com os nossos parceiros, né, com universidades, ONGs, zoológicos, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, parceiros nacionais e internacionais, a gente, então, trabalhando por meio desses comitês de forma articulada para promover a conservação dos nossos primatas.
Entretanto, a partir da Convenção da Diversidade Biológica, dos planejamentos que a Convenção da Diversidade Biológica foi estabelecendo, né, os planos estratégicos para a biodiversidade, e, em especial, aqui eu ressalto o planejamento realizado na 10ª Conferência das Partes, no Japão, conhecido, né, como as 20 metas de Aichi, ou 20 metas para a biodiversidade globais, sendo que a meta 12 estabelecia justamente que até 2020 o risco de extinção de espécies teria sido reduzido, então uma meta voltada para a redução do risco de extinção de espécies. Isso pautou, né, passou a pautar a atuação não só do CPB, mas, de certa forma, do ICMBio como um todo, no que se refere às estratégias para a conservação de espécies ameaçadas, né? Pautou o próprio governo federal, né, sendo que o Brasil internalizou aquelas 20 metas de Aichi como metas nacionais da biodiversidade, por meio da resolução CONABIO 6 de 2013. Então, o Brasil internalizou essas metas como metas nacionais de biodiversidade. E, mais adiante, então, além de ter internalizado as 20 metas de Aichi como metas nacionais de biodiversidade, o Brasil estabeleceu dois instrumentos principais para contribuir com a meta 12. Por meio do programa Proespécies, a portaria 43 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil estabeleceu formalmente que usaria a avaliação do risco de extinção de espécies, né, que é o processo que resulta na lista de espécies ameaçadas, usando categorias e critérios da IUCN, ou seja, o melhor padrão internacional de avaliação do risco de extinção de espécies, e também os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas, né, ou seja, o que resulta desse processo de avaliação de risco de extinção de espécies, um dos produtos principais é justamente a lista de espécies ameaçadas. E, para aquelas espécies ameaçadas, a gente estabeleceu que seriam feitos planos de ação nacional para a sua conservação. Tá? Isso também está alinhado com o modelo internacional da IUCN. Tá? A IUCN estabeleceu esse modelo de avaliação de status e depois um planejamento baseado em objetivo geral, objetivos específicos e ações, como um modelo de planejamento estratégico para a conservação de espécies, né? Então, a gente planeja, implementa, avalia se deu certo e continua esse ciclo. Então, o Brasil está usando o melhor padrão internacional e isso passou a pautar, então, a atuação do CPB. Como tal, então, a gente avaliou todos os primatas brasileiros, num primeiro ciclo realizado entre 2009 e 2015. Isso é um processo que a gente tem liderado em parceria com a Sociedade Brasileira de Primatologia e com o Primate Specialist Group da IUCN, né, usando categorias e critérios da IUCN, como eu falei antes. E esse processo resultou em que a gente identificasse que 35 dos primatas brasileiros estão em risco de extinção, ou seja, 1/4 dos primatas que habitam o Brasil correm risco de desaparecer, correm risco de se extinguir, né? E isso nas 3 categorias de ameaça: criticamente em perigo ou vulnerável, né? Como tal, esses 35 primatas integram o nosso livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. E interessante aqui, e preocupante, é que se a gente sobrepõe a distribuição das espécies de primatas ameaçados, a gente pode ver claramente que eles se concentram ao longo do arco do desmatamento da Amazônia e também ao longo da Mata Atlântica. Outra coisa que eu acho que é interessante, que eu falei, né, que a gente, quando o CPB foi criado, em seguida, ali em 2013, a gente teve uma lista publicada de espécies ameaçadas e a gente escolheu algumas prioridades para trabalhar, que eram justamente as espécies mais ameaçadas, categorizadas como criticamente em perigo, e que tinha pouca gente trabalhando, poucas instituições, ou nenhuma instituição trabalhando pela sua conservação. Projeto Guigó, Projeto Capori, Projeto Lulata, Projeto Flávios e assim por diante. E interessante que quando a gente corre essa nova avaliação entre 2009 e 2015, a gente conclui que
3 desses primatas saíram de criticamente em perigo para em perigo. São o Calicebus coimbrai, Aluato ululata e o Sapajus flavius, né? Eles foram recategorizados, então não estão mais como criticamente em perigo, passaram a constar como em perigo. Risco de redução reduzido. Por quê? Porque reduziram as ameaças? Não, porque a gente conseguiu ampliar o conhecimento sobre esses primatas. Então, a gente descobriu mais populações, mais localidades de ocorrência, o tamanho populacional não é tão pequeno quanto a gente pensava que era, portanto, seu risco de extinção não é tão grave, apesar de ainda ser bastante preocupante, né? Então, isso é interessante porque é um resultado prático do trabalho do CPB, de pesquisa, de mapeamento diagnóstico das populações, para que a gente consiga, então, ter um planejamento estratégico para a conservação mais efetivo, mais refinado. A gente também, por meio desse processo, desse trabalho de avaliação do estado de conservação, a gente contribui com a avaliação global da IUCN. Então, a gente contribuiu e vem contribuindo com a revisão das fichas da IUCN. Dezenas de fichas da IUCN foram revisadas com a contribuição da equipe do CPB a partir desse processo de avaliação nacional também que a gente conduziu, né? Vários táxons são endêmicos do Brasil, então o conhecimento que a gente tem para avaliação nacional serve diretamente para avaliação internacional, né? A gente também, por meio desse processo, contribui com iniciativas globais de conservação, como a lista dos 25 primatas mais ameaçados do mundo, Primates in Peril, que então, hoje a gente tem 3 primatas brasileiros dentro dessa lista, né? Representando, então, todos os primatas brasileiros ameaçados de extinção. E a gente também vem contribuindo com outros processos mais regionalizados, por exemplo, a avaliação de risco de extinção de espécies nos estados, como foi o caso da Bahia. Agora a gente está contribuindo com outras iniciativas como do Ceará, por exemplo, né? Então, que são todos mecanismos importantes para promover a conservação, porque quando a gente identifica que uma espécie está em risco, seja num estado, no país ou globalmente, é quando a gente tem condições de disparar esses processos de conservação de forma mais intensiva, né? A gente já está no 2º ciclo de avaliação, né, de todas as espécies de primatas brasileiros. A oficina do 2º ciclo ocorreu há 2 anos atrás, aqui quando foi a inauguração também da sede do CPB, aqui em Cabedelo, né? E uma coisa interessante que no 1º ciclo a gente identificou que 70% dos primatas entraram como ameaçados em função da redução do seu habitat, né, do desmatamento estimado no período de tempo avaliado. Então, a gente decidiu que para o 2º ciclo a gente tinha que melhorar essas estimativas e num trabalho em parceria com o INPE, a gente qualificou muito esse trabalho, chegando a resultados muito importantes para subsidiar cientificamente esse processo de avaliação de espécie. Então, cada vez mais, esse processo de avaliação do risco de extinção de espécie está cada vez mais robusto em termos científicos, né? Ou seja, a gente, cada vez menos, né, tem tentado não trabalhar com achismo. Acho que a espécie está ameaçada, acho que ela vem sofrendo. Não, a gente vem trabalhando ciência baseada, conservação baseada em ciência, ou seja, baseada em conhecimento científico, conservação baseada em pesquisa científica, né? Isso é muito importante. Bom, identificadas as espécies ameaçadas, a gente, então, fez o planejamento estratégico para sua conservação por meio dos planos de ação. A gente já está no 2º ciclo, pode-se dizer assim, de planos de ação. O 1º ciclo, entre 2010 e 2017, a gente tinha 4 planos de ação que cobriam uma boa parte, mas não todos os primatas ameaçados, mas agora, desde 2018, a gente tem todos os primatas brasileiros ameaçados de extinção cobertos com planos de ação para sua conservação. Isso é muito importante porque é uma política pública formal, oficializada por meio de uma portaria do ICMBio, né, com um grupo de assessoramento técnico, ou seja, com uma rede de colaboradores entre universidades, ONGs,
institutos de pesquisa, zoológicos, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, enfim, uma grande rede de parceiros formalizada, né? Na qual a gente estabelece a estratégia, o que a gente deve fazer para reverter aquelas ameaças identificadas no processo de avaliação do risco de extinção das espécies, né? Então, isso é muito importante porque a gente, de fato, tem essa estratégia estabelecida. Então, o que eu posso fazer para ajudar na conservação de um primata ameaçado? Está lá o plano de ação que diz o que você pode fazer em termos de pesquisa, de fiscalização, de criação de áreas protegidas, de manejo de populações, de educação ambiental, de comunicação, enfim, todas as linhas de trabalho que podem ser feitas para a gente contribuir com a conservação dos primatas brasileiros. É interessante que é uma ferramenta muito robusta, muito complexa, né? A gente tem todos os primatas cobertos em planos de ação, um conjunto de 24 objetivos específicos, quase 150 ações estabelecidas, que são o passo a passo para a conservação dos nossos primatas, quase 50 instituições representadas nos grupos de assessoramento técnico, ou seja, nessa rede de parceiros formalizada como colaboradores para coordenar juntamente com o CPB a implementação e a avaliação da efetividade dos planos de ação, né? Isso é muito importante. Os planos de ação, eles não são só um evento, uma oficina, mas ele é um ciclo. Então, todos os anos a gente vai monitorando o que a gente conseguiu implementar, avaliando os impactos, se a gente conseguiu avançar em relação aos objetivos e assim por diante. Uma rede de quase 300 articuladores e colaboradores. Então, é realmente uma rede enorme de parceiros com os quais o CPB trabalha cotidianamente para tentar implementar essas estratégias de conservação. E é muito interessante, porque com isso a gente consegue integrar conhecimento, conseguimos estabelecer protocolos, unificar métodos, né? E isso é muito bacana. Eu trago aqui um exemplo dos muriquis, por exemplo, que a gente conseguiu integrar, a partir do plano de ação dos muriquis, um estudo genético que foi muito importante no sentido de mostrar, evidenciar geneticamente que, de fato, a gente tem 2 táxons, 2 espécies de muriquis distintas, que era uma suspeita de muitos anos, mas agora, com esse trabalho integrado por meio do plano de ação dos muriquis, a gente conseguiu evidenciar geneticamente. A gente também estabeleceu um protocolo de monitoramento demográfico, estabelecemos as áreas prioritárias para esse monitoramento, estabelecemos protocolos unificados. Foi lançado esse ano, publicado esse ano, esse conjunto de protocolos para pesquisa e manejo dos muriquis, um trabalho belíssimo, com chave de decisão para manejo, enfim. E, recentemente, a gente publicou um artigo sobre, justamente, ciência, políticas e manejo para a conservação do muriqui do norte, no qual a gente discute, né, essa questão dos planos de ação como um modelo, de fato, para a gente integrar atores, promover cooperação, colaboração, integrar conhecimentos, no sentido de ser mais efetivo na mobilização de esforços e de conseguir melhores impactos na conservação das espécies, né? E isso é tão interessante que os planos de ação, claro, ainda naquela linha da Convenção da Diversidade Biológica, né, vários países foram assumindo maiores responsabilidades, mas o exemplo do Brasil tem sido seguido, tem sido consultado, né? Então, eu tive conversando, né, interlocuções com vários colegas da América Latina para planos de ação para a conservação dos seus primatas, como no México, no Peru, no Equador, né? Então, eles sempre consultam, né, como é que tem sido esse exemplo que o Brasil tem desenvolvido e que, né, é coordenado pelo CPB. Obviamente que os programas de manejo em cativeiro, o manejo populacional é uma estratégia muito importante, né, para a conservação dos primatas. E o manejo em cativeiro, ou ex-situ, é uma dessas estratégias. O CPB coordena juntamente com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil
programas de manejo para 6 primatas ameaçados de extinção. Agora, recentemente, foi publicada uma portaria, portaria 5, a Instrução Normativa 5, perdão, de 2021, que formaliza os programas de manejo populacional, tanto in situ quanto ex situ ou integrados para várias espécies. A gente certamente já tem vários primatas que a gente está trabalhando pela formalização desses programas de manejo populacional. E, alinhado a isso, algumas iniciativas, como o projeto de manejo dos muriquis em Ibitipoca, por meio do qual a gente está tentando repovoar essa área que os muriquis de lá foram quase à extinção local, sobraram só 2 machos nessas florestas de Ibitipoca, e agora a gente, por um manejo com semicativeiro e depois a liberação deles na área, a gente já conseguiu esses 2 machos integrar um grupo, e agora já são 7 indivíduos, inclusive filhotes, nascidos em cativeiro ou semicativeiro. Esse trabalho também em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, que a gente então está procurando preservar a genética pura do Calitrix flavíceps e do Calitrix aurita, né, que está sendo invadido pelos outros saguis. Outro trabalho interessante, que é o de conectividade de hábitats. Então, aqui um exemplo para tentar promover a conservação dos saguis dos primatas aqui do Nordeste, o macaco prego galego e o guariba de mãos ruivas, a instalação de pontes em áreas locais, né, que a gente identifica que tem alto risco de atropelamentos, né? Isso é bacana, a gente pode ver que os macacos realmente utilizam essas pontes. Então, aqui é uma ponte instalada sobre uma estrada de terra, mas que é uma estrada que passam caminhões e treminhões de escoamento da produção de cana-de-açúcar. Então, os primatas, né, esses macacos, eles ficam em alto risco de serem atropelados aqui. E com essas pontes a gente vê que eles evitam descer para o solo e conseguem atravessar em segurança, né? Um outro projeto de pesquisa que o CPB vem tocando, né, é o projeto Primatas e Unidades de Conservação da Amazônia, o PUCA. Então, que a gente consegue, esse projeto já tem mais de 10 anos, 12 anos, na verdade. A gente estabeleceu, publicou protocolos para pesquisa, coleta de dados. A gente também publicou um volume especial da BioBrasil, com 14 artigos, sendo metade deles frutos direto desse projeto de primatas e unidades de conservação da Amazônia. Com isso, a gente procura gerar informações, gerar dados sobre os primatas mais ameaçados da Amazônia e também fornecer subsídios, né, para as equipes gestoras das unidades de conservação, no sentido de fortalecer a gestão dessas áreas. Um dos frutos mais bacanas desse projeto foi a descoberta de uma espécie nova de primata, o Plecturocebus parecis, descrito há 2 anos atrás, né? Então, juntamente com o programa Monitora do ICMBio. Outro projeto que a gente está colhendo os frutos dele já, que é o projeto Primatas da Caatinga. A Caatinga é um bioma endêmico do Brasil e que tem uma espécie endêmica de primata, que é o Calicebus barbara browni, e a gente estabeleceu um método inovador de contagem de grupos, né? Fazer transecção linear, né? Trilhas na Caatinga é muito complicado, um ambiente altamente desfavorável, né? Espinhoso, mata seca. Então, a gente estabeleceu um mecanismo de contagem de grupos e indivíduos por meio de playback, e publicamos esse artigo, muito interessante. Vários grupos agora já estão utilizando esse método para contagem de primatas, né? E a gente também está no prelo para ser publicado agora, acho que no início do próximo ano, um artigo no qual a gente atualiza o mapeamento das populações do guiguá da Caatinga e o seu estado de conservação e o que resta de hábitat disponível para essa espécie. Então, é o tipo de projeto que a gente vem tocando. A gente agora está com 2 projetos grandes do CPB, um na Mata Atlântica Nordestina, que é o projeto Primatas Ameaçados do Nordeste, um financiamento do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, e a gente está, então, fazendo todo o diagnóstico sobre as populações de primatas do Nordeste, estimativas de abundância populacional, análises de viabilidade populacional. Outro projeto grande que a gente está tocando é
o de impactos de incêndios florestais sobre primatas ameaçados em áreas protegidas da Amazônia, e é legal falar desse projeto aqui porque ele teve uma grande contribuição da Operação Primatas para o seu financiamento, né, para ser viabilizado. É um projeto que é desenvolvido em parceria, né, dentro do ICMBio, não só o CPB, mas também o CNPT, o Centro Nacional de Populações Tradicionais e Conhecimento Tradicional Associado, ONGs como a Muriqui Instituto de Biodiversidade, Instituto Ecótono, Rewild, e universidades como a Federal do Mato Grosso, a Universidade Federal do Acre, né? Então, é uma rede de parceiros que esse projeto tem como foi provocado a partir dos grandes incêndios florestais constatados no Arco do Desmatamento da Amazônia. Então, a gente elencou 5 áreas protegidas ao longo do Arco do Desmatamento, que estão nesse mapa aqui embaixo à direita. São reservas extrativistas do Acre, Flora Bom Futuro, Parque Nacional de Juruena, Terra Indígena do Xingu e Reserva Biológica do Gurupi. Então, todas as áreas que a gente tinha dados de primatas anteriores a esses incêndios florestais, e agora a gente está em expedições indo a essas áreas para verificar como é que está a situação dos primatas após os incêndios florestais, né? Essa foto aqui do Caiararacapora, uma foto do colega Fabiano Melo, recente, de 20 dias atrás, quando a gente fez a expedição para a Reserva Biológica do Gurupi. Esse é um dos primatas, ou um dos mamíferos mais ameaçados da Amazônia, e que encontra na Reserva Biológica do Gurupi a única unidade de conservação de proteção integral que essa espécie está protegida é a Rebio Gurupi, ali no Maranhão, né? Com esse projeto, que ainda deve durar mais 2 anos, a gente estima, então, gerar esse diagnóstico sobre os impactos dos incêndios florestais sobre os primatas ameaçados na Amazônia, né? Outro trabalho que o CPB vem tocando agora, vem desenvolvendo e se dedicando muito, é o programa Monitora, de monitoramento da biodiversidade em unidades de conservação da Amazônia. Então, o CPB é responsável por validar os dados para primatas e outros mamíferos por meio do protocolo básico e fazer os estudos de abundância. Então, é muito interessante que a gente consegue ver variações da abundância de primatas, por exemplo, do Ateles marginatus, em diferentes unidades de conservação onde ele ocorre ou deveria ocorrer, e também ao longo do tempo. Isso nos dá várias dicas interessantes em termos de conservação dessas espécies, né? Bom, a produção científica do CPB é crescente. O CPB tem aí mais de 100, 120 artigos publicados em periódicos revisados por pares. Então, isso demonstra aí a robustez, né, do trabalho científico desenvolvido pelo CPB, apesar de que muitas vezes nos falta tempo, né, dentro de todo o nosso trabalho gerencial e de coordenação de processos, nos falta tempo para trabalhar nas publicações científicas, mas aos poucos a gente, e também com os parceiros, a gente vai conseguindo fazer essas publicações para colocar, formalizar esse conhecimento gerado nos projetos científicos com a coordenação ou com a participação do CPB, né? Outra forma que a gente tem de contribuir para o conhecimento científico é por meio da autorização de atividades científicas e didáticas, né? A gente é responsável, né, o CPB é responsável por emitir as autorizações para as atividades científicas ou as licenças permanentes por meio do CISBio, né? E a gente faz sempre mais de 95% dessas manifestações dentro do prazo. São exceções quando a gente não consegue atender aos prazos estipulados. Com isso, a gente entende que é uma forma de incentivar a geração do conhecimento científico, né? Quando o pesquisador ele recebe uma autorização rapidamente para exercer sua atividade científica, então a gente entende que isso é uma forma de estimular a geração do conhecimento científico que a gente, inclusive precisa para promover a conservação dos primatas. O CPB mantém um banco de material biológico, Bioprim, Banco de Material Biológico de Primatas Brasileiros. A gente tem mais de 1.000 amostras, de 1.000 indivíduos representados nesse banco de material biológico. Com isso, a gente consegue tanto desenvolver diretamente ou apoiar pesquisas científicas, mas também de questões clínicas, patológicas, etc. Então, ajudando a gerar esse conhecimento que a gente precisa sobre os nossos primatas. O CPB atua em epizootias praticamente desde a sua criação, né? Em 2004, logo em seguida que o CPB tinha sido criado, a gente atuou
na investigação, juntamente com o Ministério da Saúde, de uma epizotia aqui no Rio Grande do Norte. No fim, não se constatou que foi febre amarela, mas a partir de então a gente cada vez mais tem trabalhado em parceria com o Ministério da Saúde, especialmente a Coordenação Geral de Arboviroses, de Vigilância de Arboviroses, e isso a gente trabalha tanto na identificação taxonômica dos primatas que são afetados pelos surtos de febre amarela, trabalhando na divulgação sobre o papel dos primatas nesse ciclo. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, além dos primatas serem afetados diretamente pelo vírus, né, desenvolvem a doença ou vêm a morrer pela febre amarela, muitas vezes eles são agredidos pelo medo, né, da população mal informada de que os primatas sejam transmissores da febre amarela. A gente sabe que não é verdade, então a gente faz todo esse trabalho de divulgação sobre o verdadeiro papel dos primatas no ciclo da febre amarela. Eles são, na verdade, nossos grandes aliados, né? São nossa sentinela da circulação do vírus, nos ajudando no processo de vacinação. E a gente também tem desenvolvido vários trabalhos, tem um trabalho muito bacana que a gente está fazendo agora. A gente vem analisando, juntamente com o Ministério da Saúde, o banco de dados dos últimos anos. São mais de 20 mil registros de epizotias, tentando identificar quais são os primatas, as espécies que foram mais afetadas por esses surtos de febre amarela recentes. No surto anterior, de 2008 e 2009, a gente também fez um trabalho sobre o impacto da febre amarela sobre os primatas em unidades de conservação do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma frente de trabalho que o CPB vem trabalhando aí há bastante tempo, né? A questão das epizotias também, a gente teve uma atuação recente que foi bem interessante. Com a Covid-19, surgiu um grande receio de que esse vírus pudesse afetar os primatas não humanos. Então, a gente, juntamente com um conjunto de instituições, publicamos dois documentos com recomendações técnicas, orientações, para reduzir os riscos de contaminação, tanto dos primatólogos ou manejadores de primatas, quanto das populações humanas locais ou dos primatas e da biodiversidade local. Então, são dois documentos, esses dois que estão em tela aqui, com essas orientações. Isso, claro, envolvendo um grande trabalho de articulação, né, interinstitucional que a gente coordenou. O CPB também atua na capacitação e formação de pessoal. A gente já orientou, acho que agora já mais de 40 estudantes por meio do PIBIC, do Programa Institucional de Iniciação Científica, co-orientamos trabalhos de graduação e mestrado, projetos de pós-doc também orientamos, a gente realiza oficinas, workshops como de manejo de calitriquídeos, coordenamos, juntamente com parceiros, 6 cursos brasileiros de primatologia. O tempo inteiro a gente participa de bancas examinadoras de graduação e pós-graduação. Agora, sexta-feira mesmo, eu tenho uma banca de um TCC. Com isso, a gente, então, entende que a gente ajuda a formar pessoal, ajuda na capacitação e na formação de pessoal para atuar em pesquisa e conservação de primatas no Brasil. Outra frente importante de trabalho é a comunicação e divulgação, que ela, obviamente, vai de mãos dadas com todas as demais estratégias, procurando disponibilizar informação qualificada para a sociedade, né, por meio de exposições, cartazes, também matérias jornalísticas. A gente dá entrevistas, serve como fonte para matérias de jornais, rádio, televisão e assim por diante. Também temos utilizado bastante as redes sociais, Instagram, né? O CPB tem uma conta no Instagram que está sendo muito movimentada, @cpb.icmbio, podem dar uma olhada lá. Também a nossa conta no Facebook. Agora, durante a pandemia, né, a obrigatoriedade do teletrabalho, a gente trabalhou muito também com as lives, né, videojornadas como essa aqui. Então, é muito importante a gente estar sempre trabalhando, não perder de vista, em paralelo com o trabalho de pesquisa, de planejamento estratégico, de manejo, a gente também trabalhar toda a questão da comunicação e da divulgação, porque é dessa forma que a gente consegue, então, espalhar a mensagem e sensibilizar mais atores da sociedade e também conseguir mais parceiros, né, para essa rede, para a gente
implementar essas ações, mais força institucional e de trabalho para a gente implementar as ações necessárias para a conservação dos primatas, né? Bom, mas sempre vão aparecendo desafios novos, né? Então, um desafio que agora está aparecendo bastante é o de turismo de observação de primatas. A gente tem uma pressão, digamos, crescente, né? Tem sido colocado, já tem, inclusive, uma rede aí, Primate Watch, ligada ao grupo de especialistas em primatas da IUCN, que vem estudando essa questão. Obviamente que o trabalho de observação de primatas ele é muito desafiador, porque ele deve ser feito com muito cuidado em termos sanitários. Os primatas são os nossos parentes mais próximos da natureza, então a gente pode eventualmente passar patógenos para eles, colocar as populações naturais em risco, né? Ou mesmo mudar o seu comportamento, né? Então, esse trabalho tem que ser feito com muito cuidado, é algo muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, é algo que, se bem feito, seguindo protocolos adequados, pode contribuir de forma muito importante para a conservação dos primatas. Então, existem diretrizes, por exemplo, para o turismo de observação de grandes primatas, como os gorilas. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer uma visita ali de 1 hora, contada de relógio, para os gorilas das montanhas lá em Uganda, né? A partir da Covid também os guarda-parques passaram a usar protocolos como o uso de máscaras, né? Esse que eu estou aqui é antes da Covid, né? Mas hoje a gente já sabe que é desejável a gente usar máscaras, mesmo fora da pandemia, manter distância dos primatas, enfim, toda essa série de cuidados. E a gente tem no Brasil algumas localidades, por exemplo, Manaus, que são altamente tem uma alta potencialidade para o turismo de observação de primatas, né? Então, a gente tem Manaus localizada no interflúvio aqui, entre o Negro, Solimões, depois o Amazonas. Então, se formam 3 interflúvios aqui, com composições de comunidades de primatas distintas. Então, Manaus, obviamente, tem aeroporto internacional, uma grande rede hoteleira, uma grande capacidade, uma grande estrutura de turismo. Então, o turista pode, em poucas horas, estar visitando primatas distintos aqui, né? Diversas espécies de primatas em pouco tempo, a partir de uma cidade de Manaus. Isso só para citar um dos locais que tem alta potencialidade, né? A gente também tem muriquis localizados a poucas horas de Guarulhos, o maior aeroporto, né, do país. Mas, obviamente, que isso deve ser tudo feito com muito cuidado, e a Fundação Florestal de São Paulo foi pioneira no sentido de publicar uma portaria para o turismo de observação de primatas em unidades de conservação, né? E outros desafios, como a gente tem a questão da febre amarela, a gente falou ali atrás sobre os impactos que a febre amarela causou e tem causado sobre populações de primatas, e aí um grande desafio era, será que a gente consegue vacinar os primatas contra a febre amarela num esforço interinstitucional com a Associação Mico-Leão Dourado, Biomanguinhos, da Fiocruz, o próprio CPB e vários parceiros, CPRJ, do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, se conseguiu, então, desenvolver uma vacina e começou agora a vacinação de alguns desses grupos de micos-leões dourado para tentar protegê-los contra novos surtos de febre amarela. Então, esses desafios vão o tempo inteiro aparecendo e muitas vezes me perguntam, bom, mas e aí como é que o CPB, nesses 20 anos de atuação, qual é a estratégia que o CPB mais atua? O CPB, como de resto todos, temos que trabalhar com estratégias integradas, porque para cada situação de cada primata, em cada região, a gente vai ter que escolher dentro da nossa caixa de ferramentas de conservação as que mais se adequam àquela realidade local e àquela espécie, as ameaças que colocam em risco aquela espécie. Isso a gente não está inventando a roda, a gente bebe na fonte de experiências bem-sucedidas, como a dos micos-leões, especialmente o dourado e o preto, que por meio de estratégias integradas de pesquisa, manejo in situ e ex situ, educação ambiental, comunicação, tudo isso pautado em planejamento estratégico, conseguiram excelentes resultados e reduziram, né, essas espécies tiveram seu risco de extinção reduzido de criticamente em perigo
para em perigo, né? Então, é com essa filosofia que o CPB trabalha, essa filosofia que o CPB vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos, sempre numa ideia de trabalhar com parceiros e com o senso de urgência que a situação dos primatas nos exige, né? Os nossos primatas nos pedem socorro, no mundo a gente tem mais da metade dos primatas estão ameaçados de extinção no mundo. No Brasil a gente tem aí uma grande parte dos nossos primatas que estão em risco de extinção ou sofrendo com os impactos gerados pela ação humana. Então, é mais do que justo que a gente trabalhe de uma forma muito intensiva pela sua conservação. E eu quero aqui agradecer a equipe do CPB atual, todos os servidores, colaboradores, funcionários, estagiários, bolsistas que fizeram parte do CPB, toda a grande rede de parceiros e colaboradores que trabalham junto com a gente para que a gente consiga esses e outros resultados, né, pela conservação dos primatas. E é isso que eu queria trazer aqui um pouco para vocês, pessoal. Então, parabéns para o CPB pelos seus 20 anos. Né? Muito obrigado a todos os parceiros. Deixo aqui o endereço da conta do CPB no Instagram, @cpb.icmbio, o nosso e-mail, cpb@icmbio.gov.br, qualquer coisa podem mandar aí consultas, dúvidas para a gente, e o nosso site, icmbio.gov.br/cpb. Muito bem, Leandro, muito obrigado. E vocês que acompanham viram a quantidade de assuntos e de coisas que dizem respeito aos nossos macacos. Eu acho que o Leandro deu uma bela aula, mas faltou muita coisa. Quer dizer, assim, ele deu uma pincelada geral. Cada um desses assuntos tem uma particularidade, tem uma continuidade que é de grande importância. Eu tenho umas perguntas para fazer para o Leandro, mas em homenagem à garganta dele, eu vou falar um pouco também de outros trabalhos do CPB, enquanto ele dá uma descansada, e a gente vai ter oportunidade de depois a gente poder conversar sobre mais outras coisas também. Há cerca de 3 anos atrás, junto com o CPB e também com várias outras instituições, inclusive a Comissão Brasileira de Primatas, certo? Nós criamos, junto com o Instituto de Estudos Avançados da USP, a Operação Primatas, a qual o Leandro se referiu, certo? E a minha surpresa, a minha preocupação é de que a equação de o que é preciso fazer para salvar os primatas já está definido e já faz tempo, como o próprio Leandro colocou. Já existem os planos de ação nacional. Esses planos de ação são um esforço conjunto de todos, ou a maioria, ou praticamente todos, os especialistas que lidam com cada uma dessas espécies, ou de um conjunto de espécies dentro de um determinado ecossistema, no sentido de dizer quais são as ações necessárias. E as ações necessárias começam a ser recorrentes, ou seja, garantir a proteção do habitat. Segundo, garantir que não haja depredação, caça, que não haja fogo, que não haja uma série de outros, de todas os riscos aí, de todas as ameaças que o Leandro colocou. E muitas vezes, também, especialmente na Mata Atlântica e agora também no arco do desflorestamento da Amazônia, é recuperar a mata que foi perdida. Isso está sendo feito, por exemplo, a primeira etapa do, digamos, estudo, trabalho símbolo de que é possível fazer a conservação no Brasil, que é o trabalho com o mico-leão dourado, que vem há mais de 3 décadas sendo tratado com muita ênfase, com muito apoio. Só ele dá 3 programas desses, certo? Apoio internacional, etc. Acaba de inaugurar um túnel não, digamos, uma passagem superior sobre a rodovia, que é lindeira à reserva biológica de Poço das Antas, que o Leandro mencionou, para que esses bichos possam atravessar e se expandir na mata que está do outro lado, sendo, inclusive, refeita do outro lado da estrada. Inclusive, a criação de várias outras áreas protegidas no entorno para garantir que haja espaço para que aquela população
que só existiam há 30 anos atrás cerca de 400 indivíduos, alguns falam em 200 na natureza, certo? Hoje já chegou a passar de 2.500, depois se perderam alguns, muitos, com a febre amarela, mas a gente espera que eles já estejam se recuperando. Ou seja, o assunto é conhecido, a equação científica está feita e não há, digamos, vontade política ou não há impulso político para que isso se coloque. Quer dizer, assim, claro que o próprio CPB é uma demonstração de um impulso político fabuloso, mas para o macaco lá na ponta tem chegado um percentual muito pequeno das necessidades. Então, a grande intenção dessa Operação Primatas é dessas 35 espécies ameaçadas, e entre elas as 6 criticamente ameaçadas, a gente conseguir que esta coisa toda possa ir para frente. Eu vou querer que o Leandro faça mais alguns comentários, não só sobre isso, mas sobre um outro aspecto, que é o aspecto da tecnologia. Foi citado aqui o trabalho que é feito pelo Fabiano Melo, e o Fabiano Melo trouxe e adaptou uma tecnologia muito importante de localização de primatas através de drones e de sensores de calor, que eu tive a oportunidade de ver, todos nós que estamos lidando com isso, tivemos a oportunidade de ver esse trabalho realizado em São Francisco Xavier, e está sendo feito em vários outros locais, e lá tivemos um importante encontro, um importante seminário em fevereiro de 2 anos atrás, que o Leandro está me dizendo que poderemos repetir em 2022. Então, agora que a garganta do Leandro já descansou um pouco, eu vou pedir que ele pudesse comentar um pouco esses assuntos. Porque o Leandro é uma fábrica de informações. Assim, o que ele contou é menos do que 5% do que ele faz ou do que ele sabe. Mas deu uma maravilhosa visão geral disso tudo. Mas nós temos ainda tempo e oportunidade de falar de algumas questões. Então, eu joguei essas 3 sementes aqui para que o Leandro pudesse falar um pouco mais também, por favor. Obrigado, Zé. Obrigado pela generosidade sempre. Mas se eu me esquecer de alguma coisa, tu me cutuca aqui, viu? Vamos lá. Começando da parte de implementação. Realmente, quando a gente começou a elaborar os planos de ação nesse modelo atual, isso foi ali por 2008, 2009, né? A gente disse, bom, precisamos ganhar escala. Aí saímos fazendo planejamento, plano de ação, plano de ação, plano de ação. E depois de alguns anos, a gente se deu conta que, legal, a gente sabia fazer plano de ação, a gente sabe fazer plano de ação, né? Nós, não só o CPB, mas os outros centros do ICMBio também, né? Mas a gente precisava melhorar a implementação, né? Então, isso realmente a gente foi se dando conta que era cada vez mais um gargalo, a implementação das ações, né? Como viabilizar isso. E começamos a nos movimentar nesse sentido. Então, tem algumas iniciativas, obviamente, que não tem uma solução. A gente pode dizer assim, o problema está resolvido? Não, não está resolvido. Se tivesse resolvido, nós não tínhamos mais espécie ameaçada, né? Infelizmente, ainda temos e muito ameaçadas, né? Mas a gente conseguiu dar alguns passos interessantes, desde o básico da pesquisa. Então, o próprio plano estratégico de pesquisas do ICMBio, ele é todo voltado para questões estratégicas de conservação, inclusive o conhecimento que os planos de ação requerem, né? Então, os PIBICs, por exemplo, né? Desde a iniciação científica, com projetos voltados para planos de ação, muitos deles, né? E ganhando escala em termos de mobilização de recursos. Então, dentro da própria DBio, da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Manejo da Biodiversidade do ICMBio, uma boa parte dos recursos finalísticos são voltados para a implementação das ações, dos planos de ação, né? E articulações com parceiros, sejam governamentais. Então, a gente teve editais do ProBio, por exemplo, especificamente voltados para a implementação de planos de ação, ou com parceiros, né? A Fundação Boticário já lançou alguns editais que eram especificamente voltados para a implementação de planos de ação. Então, nesse sentido, demonstra que é insuficiente, claro, ou seja, a gente ainda precisa muito mais, avançar muito mais na implementação das ações, a gente precisa muito mais recurso financeiro, muito mais pessoal para implementar as ações, mas a gente vê que a gente ter uma estratégia montada, formalizada como um plano de ação,
acaba sendo uma ferramenta indutora, né, de mobilização institucional, de mobilização de recursos, né? Então, nesse sentido, é interessante e é muito bacana também porque a gente vê que as instituições que se aproximam, muitas vezes, a gente passou muito por isso, né? Parceiros, pesquisadores ou instituições, ONGs, se aproximando de uma forma um pouco desacreditada do plano de ação. Mas será que vai dar certo isso? Será que, né, não é mais uma iniciativa governamental que tem voo de galinha, né? Vai ali, pá, e aterriza? E a gente vê que não, os planos de ação, a gente tem plano de ação dos primatas do Nordeste chegando a 10 anos, o plano de ação do Sauim de Manaus, 10 anos. Então, são 10 anos de uma política pública de Estado continuada pela conservação das espécies, e aí, cada vez mais, isso vai gerando também a confiança e o envolvimento dos parceiros e dos atores. E, com isso, a gente consegue ter que a agenda do plano de ação para a conservação seja internalizada nas secretarias estaduais de meio ambiente, nas secretarias municipais de meio ambiente, em ONGs, em universidades. Então, por exemplo, uma boa parte do conhecimento que a gente precisa, ele é gerado em pesquisas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Por quê? Porque tem professores, parceiros que acreditam nos planos de ação como ferramenta e que, então, estimulam os seus alunos, seus estudantes de pós-graduação a desenvolverem seus projetos com temas relacionados aos planos de ação. Então, concordo que a gente ainda precisa avançar muito na implementação de estratégias para conservação, mas a gente tem conseguido, sim, mobilizar recursos, mobilizar esforços. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas, de fato, a gente... claro que muitas vezes a gente se sente enxugando o gelo, né? Porque se, por um lado, a gente vai avançando, dando alguns passos bacanas, cria uma unidade de conservação, consegue implementar um corredor, colocar uma ponte de corda, repovoar, fazer o manejo populacional de uma espécie, e assim por diante. Por outro, a gente continua perdendo aí 10 mil quilômetros quadrados de floresta da Amazônia, e isso é perder hábitat dos primatas, né? Então, continuamos vendo, recentemente teve um caso de caça de muriqui registrado em São Paulo, né? Uma espécie emblemática, altamente ameaçada, sendo caçada, né, para consumo aí em São Paulo. Então, tráfico, a gente viu recentemente casos de tráfico internacional de micos-leões, né? Então, é isso, assim, se por um lado a gente tem avanços, por outro a gente continua vendo essas ameaças também avançando, né? Com relação ao uso das tecnologias, isso é bem bacana, porque elas nos ajudam a ganhar rapidez para obter algumas respostas, algumas informações. Então, claro, os drones são uma ferramenta super interessante. A gente, inclusive, agora, tanto no projeto Primatas Ameaçados do Nordeste, quanto no PIFPAM, o projeto de impactos de incêndios florestais sobre primatas na Amazônia, a gente está usando drones, né? Inclusive drones com sensores termais que nos permitem localizar os primatas mais rapidamente. É muito interessante essa ferramenta, né? O Fabiano Mello é pioneiro e ele é nosso parceiro nesses projetos também, né? Agora, na reserva biológica do Gurupi, a gente conseguiu fazer um registro de Alouatta beelzebub, um primata vulnerável, com sensor termal por drone, né? Mas não só drones, a gente também tem as armadilhas fotográficas, porque a gente consegue filmagens, registros no dossel, ou identificar a presença de primatas em alguns fragmentos que a gente precisaria dessa confirmação. O playback, né, a reprodução de vocalizações, são todos mecanismos, são todos instrumentos tecnológicos aí que tem nos ajudado, e com o desenvolvimento da tecnologia dessas ferramentas, a gente também consegue baratear o custo, né? Então, o que era antes meio impensável a gente usar, por exemplo, drones ou armadilhas fotográficas em larga escala para a gente fazer as nossas pesquisas, agora com o desenvolvimento da tecnologia e essas ferramentas ficando um pouco mais baratas, um pouco mais acessíveis, a gente está cada vez mais conseguindo utilizar.
E com isso a gente consegue informações super importantes, né? Então, com drones ou armadilhas fotográficas ou playback, a gente tem conseguido não apenas identificar a presença de uma espécie em determinado local, mas também obter outros dados, como de abundância populacional. Então, a gente consegue ali, no Gurupi agora foi fantástico, num pequeno fragmento fora da reserva, né, do lado da reserva biológica do Gurupi, a gente conseguiu identificar 3 grupos, em poucos minutos, 3 grupos de guariba de mãos ruivas, né? Coisa que a gente, a pé, né, pelo sistema tradicional de busca ativa, a gente demoraria mais para ter essa conclusão, né? Com as armadilhas fotográficas também, por exemplo, a gente conseguiu identificar, registrar zogue-zogues com filhote. Então, a gente consegue ver não apenas a presença da espécie, mas também o ciclo reprodutivo, a época de reprodução, né? Ou playback, o exemplo que eu dei dos guigós da caatinga, que a gente, com uma análise estatística e a aplicação do playback de forma sistemática, a gente consegue estimar o tamanho populacional da espécie. Então, de fato, o uso da tecnologia veio para ficar, facilita e amplifica os nossos esforços de pesquisa, mas eu também costumo dizer, nada substitui o barro na bota, né? Ir para o mato, verificar como é que está a situação dos primatas, andar nas trilhas, fazer a busca ativa, isso nos ajuda também a ver os impactos, né? As ameaças. Então, a gente encontra ali um cartucho de espingarda que nos indica caça, encontra uma espera que também indica caça, encontra um IP cortado que nos indica corte seletivo e assim por diante, né? Então, a tecnologia ajuda e ajuda muito, mas nada substitui a experiência de campo, né? A gente está ali no local onde os primatas estão ou deveriam estar, né? E com relação a São Francisco Xavier, esse é realmente um trabalho belíssimo, uma parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, envolvendo vários parceiros, o CPB é um desses parceiros, né? E um trabalho focado no muriqui do sul, o Bracteles arachnoides, o sagui da serra escuro, Calitrix aurita, mas também outros primatas ameaçados, como o bugio ruivo, né? Esse que está aqui atrás de mim, a lota Guariba clamitans, né? Todas as espécies ameaçadas de extinção. E é um trabalho muito interessante porque a prefeitura local, né, tomou a liderança, o protagonismo de promover um trabalho de pesquisa e conservação de seus primatas, né? O distrito de São Francisco Xavier é um dos distritos de São José dos Campos e, então, a prefeitura está mobilizando esforços, recursos financeiros, editais, né, para justamente promover não apenas a geração de conhecimento, mas também o envolvimento da comunidade local na pesquisa e na conservação dos primatas. É um trabalho muito interessante, muito bacana, e agora, em fevereiro, 5 de fevereiro agora de 2022, a gente vai ter o 2º seminário sobre os muriquis e outros primatas da região de São Francisco Xavier. Estão todos convidados, acredito que vai ter transmissão online, como foi a primeira edição. Bueno, Leandro, eu acho que nós vamos terminar por aqui. Eu ainda vou te dar a palavra para as suas palavras finais, tudo que queiras. Eu queria aproveitar e fazer algumas considerações como uma espécie de comentarista da sua fala. Quer dizer, conhecimento, ou pelo menos um nível aprofundado de conhecimento daquilo que é necessário fazer, está já determinado, está já estabelecido há mais de 2 anos, 3 anos, para todos os primatas ameaçados de extinção no Brasil. E esses planos de ação são feitos e reanalisados periodicamente também, não é um documento estático. Eu queria deixar aqueles que não têm esse conhecimento saber que periodicamente são feitos seminários onde essas pessoas que contribuíram para fazer o plano de ação e outras que poderão e que podem contribuir participam também presencialmente e eletronicamente, no sentido de colher mais informações, ou seja, a somatória de todas as informações passíveis de serem levantadas e que estão transformadas em estratégias. Agora, colocá-las em ação
depende já, como o Leandro colocou, de recursos e de pessoal. Mas, para nossa boa surpresa, Leandro mencionou mais de 300 pessoas ligadas aqui ao sistema da CPB, e se a gente for olhar para o Brasil como um todo, isso pode até chegar, os nossos congressos brasileiros de primatologia têm sido atendidos por mais de 1.000 pessoas. Aliás, o ano que vem teremos um também, Leandro. Como é que ficou essa questão? Ano que vem vai ser premiado com 2 congressos, né? Tem agora em janeiro, entre 9 e 15 de janeiro, lá em Quito, no Equador, tem o Congresso Internacional e o 4º Latino-Americano de Primatologia, um congresso conjunto da Sociedade Internacional de Primatologia e da SLAPRIM, da Sociedade Latino-Americana de Primatologia, que eu presidi até agosto desse ano agora. E depois, em setembro, primeira quinzena de setembro de 22, também a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Primatologia em Sinop, no Mato Grosso, né? E aproveito para mandar um abraço aqui para o Gustavo Canari, presidente da Sociedade Brasileira, e toda a diretoria, todos os parceiros da SBPR, né? Se tu me permite, Zé, eu pegar um gancho do que tu colocou agora, isso é muito importante, o que você falou agora, ou seja, os planos de ação não são um documento estático, são uma ferramenta viva, né? É uma dinâmica viva, né? Isso é muito importante ter em pauta, ou seja, muitas vezes um colaborador, um parceiro, mas pô, o plano de ação, que pena que eu não faço parte desse plano de ação. Eu digo, como não faz parte porque não quer, está aberta, é uma política pública, ou seja, e trabalho não falta, né? Então tem muito trabalho para fazer. Além da questão, quando a gente faz as avaliações periódicas dos planos de ação, sempre aparece insuficiência de recursos financeiros. Realmente, muitas vezes falta dinheiro, né? Recurso financeiro para fazer uma pesquisa, para fazer uma ação de manejo, para criar um corredor, para fazer um plantio comunitário numa área que precise de enriquecimento do habitat, enfim, uma campanha de educação ambiental. Realmente, muitas vezes falta recurso financeiro. Mas também a gente tem visto sistematicamente que faltam pessoas, falta força de trabalho. Muitas vezes a gente não tem o pessoal capacitado, ou o pessoal capacitado para determinadas ações está focado em outras coisas, né? Normal, tem muitas coisas de interesse, né? Mas isso aqui é um convite para todas e para todos, tá? Assim, o plano de ação não existe tô dentro, tô fora. Todos que quiserem contribuir, podem participar, né? Então, se tem uma ideia de como contribuir com um plano de ação, eu gosto de fazer tal coisa, entre em contato com a gente pode encontrar, olha, isso aqui encaixa na ação X do plano de ação Y, né? E a gente vai ali também ajudando a orientar para que as ações sejam integradas, sejam colaborativas e que sejam ordenadas de forma a conseguir implementar as estratégias, né? E é muito interessante também essa questão do ciclo, né? Os planos de ação como ciclo. Então, a gente elabora o plano de ação e depois, anualmente, todos os anos, a gente faz uma oficina de monitoria do plano de ação. Então, ação 1.1 foi implementada? Sim, não, por quê? O que aconteceu? O que gerou de produto? Qual o problema? O que a gente pode fazer para avançar? Ação 1.2 e assim por diante, né? Cada plano de ação é composto aí por 30, 40, 50 ações, né? Então, a gente monitora todos os anos e a gente também faz, na metade do ciclo, uma avaliação de meio termo e, ao final, uma avaliação final do plano de ação para a gente ver que impactos a gente conseguiu gerar, né? Então, os objetivos que a gente traçou, a gente conseguiu alcançar, isso baseado em indicadores e metas estabelecidos, né? Então, um sistema de planejamento estratégico muito robusto e que tem sido, inclusive, se a gente bebeu, obviamente, na fonte da IUCN, na fonte do modelo internacional de planejamento estratégico para a conservação, a gente, Brasil, também tem sido um modelo para a IUCN, né? Então, esse sistema de monitoria, de avaliação, esse follow-up, né, do plano de ação, do planejamento, ele tem sido... O pessoal tem olhado para o modelo que a gente adota aqui no Brasil e tem sido cada vez mais também adotado em outros lugares do mundo como um modelo interessante. Porque é isso, não é
o plano ele não morre quando ele é elaborado. Pelo contrário, o plano de ação ele nasce ali, né? E ali, no ano seguinte, a gente pode, na monitoria, dizer assim, olha, faltou colocar uma ação sobre tal coisa. É mesmo, vamos incluir, né? Então, ele é realmente vivo, né? Ele é um documento vivo que a gente vai aprimorando, e aí tem alguns, como eu já disse, que já completaram todo o primeiro ciclo, já estão no segundo ciclo, como o Plano de Ação dos Primatas do Nordeste, ou Plano de Ação para a Conservação do Sauínte coleiro, né? Bem, obrigado, Leandro. Agora eu vou tentar fazer um fechamento aqui, porque, de fato, o assunto é infinito. Vocês viram que o Leandro já nasceu com alguns macacos dentro da cabeça, certo? E a gente é muito feliz que ele consegue didaticamente apresentar essa questão. Agora, de tudo que a gente está falando, eu continuo convencido de que a questão da comunicação, de contar para as pessoas, das pessoas saberem o que são os primatas, onde estão, quais são as suas características, é um bicho engraçado, é um bicho parente próximo, é um bicho que chama a atenção e da molecada, enfim, de todas as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade para a questão natural. Então, o macaco também tem essa vantagem dele ser um indicador, ou seja, as matas que ainda mantêm os seus primatas originais, elas são indicadores de que elas mantêm uma boa qualidade, apesar de já poderem ter sido mexidas e etc. E tal. Então, o macaco não é o macaco em si, apenas ele como produto de preocupação de conservação, mas ele é toda a floresta. Aliás, como sempre, todos os bichos são todas as florestas. Animais e árvores se desenvolveram juntos e não vivem separadamente. Isso é uma grande preocupação, inclusive, com as matas que estão sendo esvaziadas de animais, especialmente no estado de São Paulo, que detém os maiores remanescentes de Mata Atlântica. Então, essa é uma questão grave. Mas informar sobre os primatas, ter mais pessoas preocupadas, é, de fato, uma das grandes intenções dessa Operação Primatas e de todos que estão preocupados. Então, esse ciclo de videojornadas, certo?, que a Operação Primatas promove aqui no Instituto de Estudos Avançados, tem também essa finalidade de divulgar, de chamar mais gente, o Leandro acabou de recrutar todos que queiram para colaborar nos planos de ação também. E o plano de ação, como o Leandro colocou, é a questão de manejo, ou seja, se você quiser salvar os primatas, você precisa saber onde estão, o que precisam, implementar ações e acompanhar. Então, nós temos insistido muito de que essas espécies todas ameaçadas, são 35, certo? Tem que ter um trabalho especial, algumas delas, inclusive, dentro de sítios que são considerados como patrimônio mundial pela Unesco e que nós não estamos tendo ainda a atenção desejada, certo? Queria lembrar que esse recurso do Gurupi, Leandro, só me confirme com a cabeça, por exemplo, está vindo de um fundo que o Leonardo DiCaprio criou, certo? É um trabalho que vem via Russell Mittermeier, os recursos. É isso, Leandro? Sim ou não, com a sua cabeça, certo? Sim, foi um... Na verdade, o Leonardo DiCaprio foi o doador, mas o recurso ele é movimentado pela Rewild, né, uma ONG internacional, e aqui a parceria também é com o Muriqui Instituto de Biodiversidade no Brasil, né? Ou seja, nós estamos com os nossos macacos conectados, certo? Com o universo, com tudo que há de positivo, grandes celebridades, etc. E tal. Eu vou pedir licença para fazer aqui um comercial contra um projeto de lei que está sendo debatido na Assembleia do Rio de Janeiro, que tem a ver com macacos também, que é a proposta de transformar a área de proteção ambiental dos Tamoios, que abrange grande parte da Baía da Ilha Grande, em Paraty, e Angra dos Reis, em área de proteção ambiental municipal, certo? É um projeto estranho, esquisito, e que está sendo dito por todos que se preocupam com isso, que são muitos, com a intenção de ampliar a especulação imobiliária naquela região, que tem uma série de problemas, mas também, ainda há cerca de menos de um ano, foi reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco. Então, estou fazendo aqui um comercial de que nós nos unamos contra o rebaixamento da área de proteção ambiental dos Tamoios do nível estadual, do Rio de Janeiro, para nível municipal, até porque os municípios têm outras áreas protegidas para tomarem conta e não estão dando conta disso. Então, é realmente uma situação desse Brasil estranho que nós estamos vivendo há algum tempo
e a gente agradece que haja o apoio de todos. Nós temos aqui, e acho que foi muito boa essa experiência, Leandro, de uma videojornada com uma pessoa falando, essa pessoa sendo você, obviamente fica mais interessante. Nós devemos fazer, no ano que vem, no começo do ano, janeiro, fevereiro, uma videojornada com o nosso amigo Maurício Taleb, que tem uma preocupação com os muriquis, especialmente da região do Parque Estadual de Carlos Botelho, onde ele pesquisa há várias décadas, certo? Então, nós queremos que ele mostre um pouco, ou bastante, ou tudo que ele possa, daquilo que ele vem fazendo, já está conversado, e provavelmente devemos fazer uma também terminada esse seminário de São Francisco Xavier, depois que a informação decantar. Nós temos duas áreas no estado de São Paulo extremamente valiosas e que vinham sendo negligenciadas. Uma delas, como o Leandro colocou, essas matas na Mantiqueira, na parte mais alta do município de São José dos Campos, que tem 5 espécies diferentes de primatas, o que hoje é uma raridade, certo? E a área do Barreiro Rico também, que fica no município de Anhembi, na confluência do rio Piracicaba com o rio Tietê, e que também tem 5 espécies de primatas e que passou por 2 incêndios, ou seja, estava praticamente perdida, e que depois de muita pressão o Estado de São Paulo colocou mais força lá. Temos hoje o João como gestor, que está fazendo um trabalho muito interessante, mas ainda tem muito o que fazer, então nós precisamos dar força para o João, atormentar o João. O João sabe que a gente está apoiando, ele tem apoio internacional, e talvez até a gente possa, já que no primeiro seminário de São Francisco Xavier, de lá nós seguimos até o Barreiro Rico, talvez a gente possa também repetir essa questão e ir até o Barreiro Rico depois, mas isso são questões aí de dinâmica, de organização, para a gente ver o que acontece, ou pelo menos ter uma sessão de debatimento, de debate do Barreiro Rico durante a reunião de São Francisco Xavier. Eu vou agora dar a palavra ao Leandro apenas para que ele se despeça, certo? Porque nós já estamos com o tempo assim, já batendo no seu teto. E agradeço já a todos que nos acompanharam. Em especial, agradeço a Sandra e ao Sérgio, que tecnicamente viabilizaram essa videojornada, ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que nos proporcionou e nos proporciona esse espaço. Então, eu dou por terminada a minha intervenção aqui e peço que o Leandro faça o fechamento, então, dessa nossa discussão aqui. Obrigado. Obrigado, Zé. Bom, primeiro, te agradecer muito, né, pela parceria que a gente vem tendo aí nos últimos anos, né, desde quando tu ocupou também a Secretaria de Biodiversidade no Ministério do Meio Ambiente e, enfim, um padrinho do CPB, né, de certa forma, né, que nasceu quando tu era secretário na tua primeira passagem no Ministério do Meio Ambiente, né? Também essa parceria continua com o Instituto de Estudos Avançados da USP, Sérgio, Sandra, enfim, toda a equipe que dá um apoio, já nos recebeu pessoalmente também da melhor forma possível. E então, para mim é um prazer, para a gente do CPB, né, equipe, eu comentei hoje de manhã na reunião geral que íamos ter esse momento aqui, e a gente agradece muito por ter essa oportunidade, esse espaço aqui, essa parceria, para a gente estar falando um pouquinho sobre esses 20 anos. É muita história, são muitas histórias, né? São muitos causos também que, se a gente começa a destrinchar, vão aparecendo. Mas é isso, acho que é bem relevante que a gente tenha essa unidade organizacional, né? Esse centro, né? Dentro da estrutura governamental brasileira. O Brasil como o país com a maior diversidade de primatas do mundo, né, que a gente tenha realmente esse núcleo voltado, né, a equipe do CPB não é muito grande em termos de números, mas a gente tem 5 doutores, 4 mestres, enfim, a capacitação da equipe do centro é realmente muito grande, todos com projetos, né, de pós-graduação na área de conservação de primatas, né, e cada vez mais a gente também tem desenvolvido essa linha dos Xenartas também, né, para apoiar essa frente de trabalho também. Mas, obviamente, que os primatas constituem aí um carro-chefe ainda do CPB. E a gente comemorar esses 20 anos, né, e a gente continuar tocando esses processos
pesquisa científica, manejo, avaliação de espécies, planos de ação, monitoramento da biodiversidade, apoio às unidades de conservação, essa parceria com todos esses parceiros de universidades, de ONGs, de órgãos estaduais, municipais de meio ambiente, de zoológicos, outras organizações como a Comissão Pro Primatas Paulistas, enfim. Eu acho que é de altíssima relevância e claro que tem muito por fazer e claro que a gente sempre pode fazer mais e melhor, mas eu acredito que a gente tem conseguido alguns avanços importantes e a gente continua contando com cada uma e cada um de vocês, né, para cada vez mais fortalecer esse trabalho, ampliar para novas frentes, para novas áreas, para novas espécies, enfim, no sentido de cada vez mais qualificar esse trabalho e que a gente consiga reverter, né, essa situação de risco que os nossos primatas enfrentam. É isso, pessoal. Um grande abraço para todos e vida longa ao CPB e aos primatas brasileiros. Eu dei o fechamento, fechado está, mas queria fazer um comercial. Esta palestra do Leandro e todas as outras dos jornadas que nós fizemos estão à disposição dentro do site do Instituto de Estudos Avançados, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse é só buscar lá e pode reproduzir, citar da fonte, obviamente, de forma que tudo isso que está sendo feito aqui está gravado, documentado e arquivado e está ao acesso de todos. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Leandro, e boas festas para todos. Valeu, pessoal. Bom fim de ano para todos e todas.